Olá, irmãos! Dando continuidade ao estudo da segunda carta aos Tessalonicenses, finalizaremos hoje o capítulo 2. Antes de iniciarmos o estudo, aqueles que ainda não se inscreveram no canal, vá lá, se inscreva, é fácil, se gostar, dê um like e toque no sino das notificações para você receber novos vídeos, ok? No estudo anterior, nós vimos que o apóstolo Paulo, falando à igreja de Tessalônica, ele é grato pela igreja estar firme no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ele agradece a Deus, é a gratidão. E ele também se alegra pelos irmãos tessalonicenses, que mesmo diante das perseguições, na época, o Império Romano perseguindo os primeiros cristãos, os tessalonicenses continuavam firmes, continuavam perseverando na palavra de Deus e na volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui nessa parte 2 do capítulo 1, nós vamos ver que o apóstolo Paulo, continuando nessa parte final desse capítulo 1, ele vai fortalecer a igreja, ele vai dizer que as tribulações, as aflições que passa o cristão tessalonicense é na esperança e na gloriosa vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, onde haverá a recompensa para todos aqueles que continuam firmes no Evangelho de Jesus Cristo, aqueles que continuam a colocar a fé exclusiva em Jesus, aqueles que estão na esperança e crerem na vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele também fala que a oração, orar pelos irmãos, toda a igreja tem que orar pelos cristãos, para que os cristãos possam ter poder, para que os cristãos possam ter poder no momento de aflição, no dia mau. Vamos iniciar então a partir do versículo 6. Deus é justo, ele dará em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós que sois atribulados, alívio conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Em chama de fogo, ele tomará a vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Eles, por castigo, padecerão eterna perdição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e admirado em todos os que creram naquele dia, porque o nosso testemunho foi crido entre vós. Pelo que também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos da sua vocação e com poder cumpra todo o propósito a toda a obra da fé. Rogamos para que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo em vós glorificado, seja glorificado em vós, e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só, meus irmãos, o apóstolo Paulo aqui, falando há 2000 anos atrás para a igreja cristã, a igreja primitiva lá na Grécia, nessa cidade de Tessalônica, ele fala que os fatos do dia a dia que acontecem com os tessalonicenses, as perseguições, as tribulações, eles continuem firmes, porque a promessa de Deus é que Jesus Cristo voltará a buscar a sua igreja. E a recompensa é essa, que quem fica firme no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, quem tem a esperança na vida eterna, saberá que esse mundo passará, as coisas velhas passam, tudo se fez novo para o novo crente, para o cristão, o autêntico. E o apóstolo Paulo falando que Deus é justo, e a justiça de Deus é diferente da justiça dos homens. A justiça de Deus, porque Deus sonda os corações, ele sabe o que passa na mente de cada pessoa. Ele sabe aqueles que estão na fé, ele conhece os corações.
E ele diz aos obedientes ao Senhor Jesus Cristo, aqueles que entregaram a sua vida para Jesus Cristo, aqueles que confessam Ele como seu único Senhor e Salvador, aqueles que praticam a verdade do Evangelho, aqueles que reconhecem que são pecadores e necessitam da graça, da glória de Deus, essas pessoas terão a recompensa quando o nosso Senhor Jesus Cristo, vindo dos céus, Ele vai levar a sua igreja. Quando a palavra de Deus aqui fala em fogo e também fala em santo, o que é fogo e o que é santo? No Antigo Testamento, fogo era um sinal da presença de Deus. Quando Deus aparecia aos profetas, ele aparecia como fogo, uma sarça ardente, como aconteceu com Moisés. E no Novo Testamento, a gente vê que no livro de Apocalipse, fala a questão do fogo consumidor. Ou seja, é o fogo onde será destruído a maldade no mundo, serão destruídos o maligno e todos aqueles seus seguidores. É uma espécie de... onde aqueles que vivem na presença do maligno, dos seus anjos caídos, esses serão condenados a viver no lago do enxofre, como diz a palavra de Deus. O apóstolo Paulo fala que nós devemos ser vigilantes, devemos orar. Nós devemos estar em constância oração. Para quê? Para que a palavra de Deus, para que Deus possa enviar o seu poder nas nossas vidas, para que nós possamos passar pelas tribulações numa boa. Mesmo o sofrimento, a aflição que acontece na vida do cristão, ele ora pelo seu próximo, para que aquele próximo que esteja passando por uma perseguição, por um problema na vida familiar, por um problema que acontece diariamente por causa do pecado, por causa do pecado original, todos nós somos mortos em delitos e não somos perfeitos, mas a glória de Deus entra em nosso coração e nós glorificamos a Deus em Jesus Cristo, e Jesus nos glorifica quando nós fazemos a sua vontade. Trazendo para os dias de hoje, a gente tem observado que a cada dia o mundo está cada vez mais sendo dominado por potestades espirituais que vêm do maligno. As mentes das pessoas estão cauterizadas. As pessoas vivem em um mundo onde os prazeres materiais, os prazeres desse mundo estão acima da vontade de Deus. As pessoas estão vivendo em um mundo como se elas fossem viver eternamente, como se elas não morressem, como se elas vivessem aqui, que o mundo, quando a morte chega, acaba tudo. Não é isso. Todo cristão, todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, todo aquele que entende que o Senhor Jesus Cristo é o Deus que veio a esse mundo em forma humana e se encarnou no ser humano, e que ele fez a promessa do Pai. E a promessa do Pai é que ele viria aqui na terra e que ele iria ser morto, mas que no terceiro dia Deus o ressuscitaria e ele seria ressuscitado e iria enviar o seu Santo Espírito para habitar no coração de todo aquele que crê, na esperança da vida eterna, na esperança onde no julgamento final ele irá julgar aqueles que rejeitaram o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, aqueles que ouvem a palavra de Deus, mas não querem saber, querem viver nos prazeres do mundo. E a palavra de Deus, o próprio Jesus falou que o mundo jaz do maligno, do diabo. Portanto, meus irmãos, vamos dar prioridade ao Evangelho, vamos dar prioridade à palavra de Deus, à Bíblia, revelada em Cristo Jesus. Vamos orar pelo próximo, vamos orar para que Deus possa enviar poder nas nossas vidas, para que nós possamos vencer o dia mau. Vamos ser gratos a Deus por ter enviado o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer por nós naquela cruz. E através da sua morte expiatória, Ele nos dá vida e vida em abundância.
vamos estar sempre atentos, vamos orar e vigiar, pois não sabemos o dia nem a hora que Jesus Cristo virá para buscar a sua igreja. Ore, persevere na oração, busque o Senhor Jesus Cristo enquanto há tempo. Ore pelos seus irmãos em Cristo Jesus. Busque a Deus de todo o coração e creia, tenha esperança que Deus ele cumpre as suas promessas. O que está revelado nas Escrituras tem se cumprido. Falta cumprir a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, e quando ele irá, destruirá toda a maldade, destruirá o diabo e seus anjos caídos e nos ressuscitará, nos transformará em um novo corpo, uma nova vida, um novo céu, uma nova terra. Essa é a nossa esperança. Aqui na palavra de Deus, quando a gente viu falando em santo, santo é todo aquele que se arrepende dos seus pecados, é todo aquele que reconhece Jesus Cristo como Filho de Deus, o Messias, é todo aquele que crê na sua vinda, que ele morreu pela humanidade, é todo aquele que crê que Jesus foi àquela cruz, morreu por mim, por você, para nos dar vida e vida eterna. É todo aquele que crê que ao terceiro dia Deus o ressuscitou dentre os mortos e hoje ele vive e reina à destra do Pai, agora e para sempre. Amém? Querido Deus, nós te agradecemos pela tua mensagem, ó Pai, te pedimos que o Senhor possa estar derramando de todo o poder nos corações de todos os que estão ouvindo essa mensagem, ó Pai. Sabemos que muitos estão passando por tribulações, muitos estão passando por perseguições, muitos estão aflitos por coisas desse mundo, por perdas, por doenças, por passar por algum momento de dificuldade na vida, Pai. Te pedimos que o Senhor possa estar fortalecendo a cada um, para que cada um possa orar, clamar ao Senhor, porque o Senhor ouve as nossas orações e o Senhor responde às nossas orações, ó Pai. Cuida do nosso povo, ó Pai, cuida da nossa nação, cuida do mundo todo pelos cristãos, ó Pai, que são perseguidos. Cuida, Pai, por um momento que nós estamos passando de aflições no mundo todo, ó Pai. E o Senhor sabe o que está acontecendo no mundo, Pai. A Tua palavra está sendo rejeitada, mas a Tua palavra diz que ainda existirá aqueles que perseveram na oração, perseveram na Tua palavra, são os remanescentes. Isso vai acontecer e nós aqui estamos na esperança da Tua vinda, Senhor, para que o Senhor resgate a Tua igreja, para que o Senhor resgate todo o Teu povo a viver na glória e que o mundo que jaz do maligno será eliminado, será condenado às trevas, porque o Senhor é luz. É isso que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.